Prezados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus nos envolva hoje e sempre. Vamos fazer o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iremos abordar o capítulo 18º, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o estudo de hoje vai do item número 10 ao número 16. Vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo ao Senhor da vida pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos dessa forma diferente, mas sempre com os nossos pensamentos unidos no bem comum. Senhor Deus, Pai de infinito amor, aqui estamos, Senhor, procurando levar as luzes do Evangelho àqueles irmãos interessados e te pedimos, Senhor, a inspiração para que o nosso estudo de hoje seja bem proveitoso. Que a tua paz, Senhor, nos envolva a todos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos iniciar o estudo pelo item número 10 do capítulo 18º, que tem como título: Muitos pedirá aquele que muito recebeu. Então diz: o servidor que conheceu a vontade do seu amo e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá aquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. Então, meus irmãos, aqui nesse primeiro parágrafo, nós vamos ter uma conclusão muito interessante, né? Que aquele que tem conhecimento, aquele que já tem uma noção da verdade, uma noção da justiça, uma noção das vontades do Senhor, e não procura cumpri-las, esse será mais castigado do que aquele que, não tendo um conhecimento melhor, um conhecimento pleno, por isso pode alegar desconhecimento, não sabia, não conhecia. Então ele é castigado também. Castigado quer dizer, ele vai sofrer as consequências dos seus atos, mas o rigor será menor do que aquele que será usado para com aquele que já conhece a verdade, aquele que sabe que está errando e mesmo assim ele erra, ele não tem a força para resistir às tentações, né? Então essa aqui é uma coisa interessante, né? É aquela história: quem sabe e comete, quem sabe que está errado e comete o erro, é mais castigado do que aquele que é mais ignorante, que não conhece muito e que faz muitas vezes, comete o erro por desconhecimento, né? Aí continua: vim a este mundo, disse Jesus, para exercer um juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram e disseram: porventura nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas pelo contrário vós dizeis: nós vemos, é por isso que o vosso pecado permanece.
Então aqui também temos uma passagem muito interessante. Jesus veio a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Parece meio contraditório, mas o que ele quer dizer aqui com isso? Que aqueles que são simples, aqueles que são humildes, aqueles que não têm aquela vaidade de se mostrar que são, que conhecem, que sabem das coisas, né? Então, aqueles mais simples, eles têm uma sensibilidade maior diante das coisas celestiais, né? As mensagens de Jesus, elas são mais bem recebidas pelos corações simples, pelos corações humildes, diferentemente daqueles corações orgulhosos, que acham que não tem que prestar atenção, ou que não tem que dar atenção às mensagens que Jesus trouxe para nós. Então, quando os fariseus, querendo naturalmente contradizer Jesus, perguntaram: porventura nós também somos cegos? E olha o que Jesus falou: se fosseis cegos, não tereis culpa, mas pelo contrário vós dizeis: nós vemos. É por isso que o vosso pecado permanece. Quer dizer, a sua vaidade, eles achavam que viam, né? Realmente eles tinham conhecimento, né? Mas não praticavam. Por isso, Jesus diz que eles, os que veem, se tornam cegos, porque o seu orgulho, a sua vaidade, não os deixava perceber a pureza dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Já os mais simples, né, eles são mais acessíveis, né? São mais acessíveis às palavras de Jesus, né? E aí continua o estudo. Essas máximas acham sua aplicação principalmente no ensino dos Espíritos. Quem conhece os preceitos do Cristo seguramente é culpado se não os praticar. Mas além de o Evangelho que os contém não ser suficientemente difundido, a não ser entre as seitas cristãs, mesmo nessas seitas, quantas pessoas não o leem? E dentre as que o leem, quantas não o compreendem? Daí resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. Então, aqui tem uma explicação interessante. Quem conhece os preceitos do Cristo seguramente é culpado se não os praticar. Aí ele diz que o Evangelho que os contém não é suficientemente difundido, né? É uma verdade, né? Realmente, comparando a população, digamos assim, do mundo, aqueles que conhecem um pouco do Evangelho, alguma coisa do Evangelho, é um número pequeno em relação ao resto da população. Então o Evangelho realmente precisaria ser mais difundido, mais estudado, mais lido, né? Para que a humanidade progredisse em moral, né? O ensino dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas e que as desenvolve e as comenta para colocá-las ao alcance de todos, tem como característica particular o não ser circunscrito. E assim cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, porquanto os Espíritos se comunicam por toda a parte. Nenhum dos que o recebem, diretamente ou por intermédio de outros, pode pretextar ignorância. Então, aqui está falando da doutrina espírita, né? O ensino dos Espíritos reproduz essas máximas sob uma forma mais inteligível, mais clara,
mais facilmente absorvida, né? Absorvível. Então, esses ensinamentos estão agora ao alcance de todos. Tanto faz que sejam letrados ou iletrados, ou que creiam ou não. É uma questão de boa vontade. Nenhum dos que o recebem pode pretextar ignorância. Então, hoje, é menos desculpável a pessoa ignorar que desconhece esta ou aquela verdade do Evangelho, né? Porque o Evangelho está ao alcance de todos, né? Mas, infelizmente, muitos ainda preferem passar o seu tempo na mesinha de um bar, tomando a sua cervejinha com os amigos, em vez de ficar lendo o Evangelho, estudando o Evangelho, refletindo sobre o Evangelho, né? Nenhum pode excusar-se pela sua falta de instrução ou pela obscuridade do sentido alegórico. Portanto, aquele que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como uma coisa interessante e curiosa, sem que o seu coração seja tocado, que não se torna menos fútil, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos ligado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto mais possibilidades teve de conhecer a verdade. Então nós temos muitas criaturas que têm possibilidades de ler, de estudar o Evangelho, de ler, enfim, de tomar conhecimento das mensagens de Jesus, mas por preguiça não se interessa. E aí a desculpa deles já não tem tanto sentido, né? A culpa deles é grande também. Não pode alegar, digamos assim, que não sabia. Ele realmente pode não saber, mas não sabe porque não quer, não se esforçou para isso. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais merecedores de repreensão, se persistirem no mal, pois, frequentemente, escrevem sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Porém, em lugar de tomarem para si as lições que escrevem, ou que vêm escrever, seu único pensamento é aplicá-lo aos outros. Aqui é interessante. Quantos casos a gente ouve falar, me conhece, que muitas vezes a gente diz, esses ensinamentos seria muito interessante para o meu vizinho, né? Isso aqui é muito próprio para o meu parente, enfim, a pessoa que eu conheço, meu colega, né? E a gente não se apercebe que aqueles ensinamentos, aquelas advertências que os espíritos muitas vezes nos fazem, são feitas para nós e não para os outros, né? Não vamos agora querer achar que o defeito é somente dos outros, né? Por estas outras palavras, se fosseis cegos não teríeis pecado, Jesus diz que a culpabilidade está na razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser e realmente eram a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Então, se fosseis cegos não teríeis pecado, está se referindo à questão dos fariseus, não só os fariseus daquela época, mas os fariseus modernos também, que se acham acima da verdade, se acham acima dos outros e acham que é um demérito, né, se subordinar
aos preceitos morais que Jesus nos trouxe. Então, a vaidade e o orgulho impedem que eles se dobrem a esses princípios. Por isso que Jesus afirmava que o pecado deles permanecia. Né? Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito têm recebido. Mas também aos que houverem aproveitado os ensinamentos, muito será dado. Né? Então aqui é uma chamada para nós espíritas. Né? Nós realmente temos recebido muito. Nós recebemos muito. A nossa doutrina espírita, ela lança luzes de verdade, de amor ao próximo, de comportamento moral, enfim. Então ela nos prepara para uma vida espiritual melhor. Então nós temos uma responsabilidade muito maior, porque nós podemos dizer que conhecemos um pouquinho mais da doutrina de Jesus, da doutrina cristã, que é a doutrina espírita também, né? O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritas, alguma coisa que possa lhes dizer respeito. O espiritismo vem multiplicar o número de chamados e, pela fé que ele dá, também multiplicará o número dos escolhidos. Então, o primeiro pensamento de nós espíritas é prestarmos atenção às mensagens, aos conselhos dos bons espíritos que nos assistem, para procurar caminhar de acordo com esses princípios. Então, essa é a grande responsabilidade dos espíritas. Continuando aqui, agora ele diz, tem um item que diz, dar-se-á aquele que tem. Então vamos lá. Seus discípulos, aproximando-se dele, perguntaram, por que lhes falas por parábolas? E Jesus lhes respondeu, porque a vós foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que já tem, ainda lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhes será tirado. Eis porque lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E cumpre-se neles a profecia de Isaías, quando diz, ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e olhareis com vossos olhos e não vereis. Então, muito bem. Jesus respondeu, quando os discípulos perguntaram por que lhe falasse por parábolas, Jesus respondeu, porque a vós foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus. Ele estava se referindo aos seus discípulos da época, mas esse ensinamento serve para os discípulos modernos, discípulos de agora, de hoje. Esses discípulos, lhes é permitido conhecer os mistérios do reino dos céus. Por quê? Porque eles se interessam, eles estudam, eles se esforçam. Então, quanto mais eles se esforçam, mais eles recebem. Por isso é que ele diz, quanto mais tem, mais lhe será dado, né? Que é uma consequência do esforço que cada um dos estudiosos e dos interessados faz. Né? Então, essa digamos, o sentido que nós conseguimos perceber nas palavras de Jesus. Né? Aquele que mais tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Lógico, Deus não tira nada de ninguém. Isso aqui é uma figura, num sentido figurado. Aquele que tem pouco ou nada tem, Deus não lhe tira, mas ele sim perde. Perde porque ele não se esforça, não tem interesse em ampliar o seu conhecimento, ele não tem interesse em aprender mais, ele não tem interesse em seguir a boa moral de Jesus,
e aí ele vai cada vez ficando mais, digamos assim, mais atrofiada, a sua mente fica um pouco atrofiada e aí ele, como se diz, acaba perdendo um pouco que sabia, né? Mas ele não perde, né? Ele apenas, Deus não tira, perdão. Deus não lhe tira, ele apenas perde momentaneamente, até que ele crie coragem e mais adiante ele reinicie a sua caminhada, né? Aí continuando ele diz o seguinte: prestai bem atenção ao que ouvis, porquanto com a medida que medirdes os outros, vos medirão a vós, e ainda vos será acrescentado. Então, esse aqui também é um detalhe interessante, né? Cuidado com a medida com que julgarmos os outros, pois à medida que nós usarmos para qualquer julgamento, essa mesma medida poderá ser usada contra nós mesmos, né? Isso não quer dizer que a gente não possa julgar. Agora, tem que julgar com muito cuidado. Que muitas pessoas dizem, não julgueis para não ser julgado. Não é bem assim. Senão não haveria julgamento de nada, cada um faria o que quer e seria uma balbúrdia, né? Mas não é isso. Se a gente tem que fazer algum tipo de julgamento, se houver necessidade disso, a gente tem que ser cuidadoso, porque com a severidade com que nós julgarmos, também seremos julgados. Então, se eu julgar o ato de um irmão nosso, e esse ato que ele praticou, eu condeno, mas eu mesmo também pratico semelhante ato, então eu estarei me condenando. Então, essa medida será usada contra mim também. Aí dá-se uma confirmação, dá-se àquele que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai nesses grandes ensinamentos que tantas vezes vos têm parecido contraditórios. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele recebeu porque se esforçou para tornar-se digno dela e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem para o bem. Isso aqui é uma consequência do que nós já dissemos aqui atrás, né? Agora, tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomar isso como oposição figurada. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou concedê-los. Como nós já também dissemos, Deus não retira nada. Nós é que perdemos por falta de interesse, falta de vontade de aprender, né? Aí aqui tem mais uma afirmação que diz, não é Deus quem retira aquele que pouco havia recebido, é o seu próprio espírito que, pródigo e indolente, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a dádiva caída no seu coração. É o que nós também já acabamos de falar. Mais adiante, nós temos aqui o item, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Aí, então começa assim, aqueles que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então aqui é importante. A gente costuma ouvir as pessoas em conversas, né, que quantos batem no peito dizer Senhor, Senhor, mas é apenas uma coisa, digamos, hipócrita, aparente, porque depois disso as pessoas podem começar a ter maus pensamentos, críticas, fazer alguns atos reprováveis, né? Então, Jesus aqui está mostrando a esse tipo de pessoa que
que estariam agindo, digamos, com hipocrisia, né? Que não basta você dizer Senhor, Senhor. Que ele diz, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai. Então, aquele que realmente eleva os seus pensamentos ao Senhor com sinceridade, esse sim poderá entrar no reino dos céus. Mas o hipócrita não, ele tem que permanecer mais tempo nesse vale de lágrimas que é o nosso planeta, né? Para ir, digamos assim, se limpando das suas impurezas, né? Queremos dizer com isso que nenhum de nós está condenado, né? Deus não condena ninguém. Apenas o que acontece conosco, aqueles que são indolentes, que são preguiçosos, eles demoram mais tempo a conquistar aquele plano aquele plano espiritual de paz, de harmonia, de amor, de felicidade, a verdadeira felicidade, né? Então, se nós queremos ser felizes, vamos prestar atenção nas mensagens de Jesus. Vamos procurar seguir os seus ensinamentos da melhor maneira possível. É claro que nós, pelas nossas imperfeições ainda, temos muito que percorrer, vamos ainda tropeçar muitas vezes, né? Mas que isso não nos deixe desanimados, né? Se a gente tropeçar e cair, vamos levantar, sacudir a poeira, olhar para os céus e dizer, Senhor, eu errei, me perdoa, me ajuda, me fortalece na minha fé, para que eu consiga continuar avançando um pouquinho a cada dia. Que o teu amor me sustente, me impulsione para frente, né? Aqui também faz uma alusão à doutrina espírita, que diz, escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Aqui é uma menção àqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita e que, por desconhecimento, acham que é uma doutrina do demônio, quer dizer, pura ignorância, e que isso nós, como espíritas, temos que ter uma certa paciência, né? E procurar esclarecer a esses irmãos que a doutrina espírita é a doutrina que está, digamos assim, mais próxima de Jesus, do cristianismo. Ela é uma doutrina cristã. Não tem nada de demoníaco aqui. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Então, aqui está comparando, está fazendo uma comparação da árvore com cada um de nós. Então, quando a criatura ela é consciente, quando a criatura procura seguir os conselhos e a doutrina de Jesus, quando a criatura procura fazer o bem, procura, enfim, amar os seus irmãos, apoiá-los, ajudá-los em suas dificuldades, esse é considerado uma boa árvore, dá bons frutos. Por quê? Porque ele está atraindo para Jesus mais uma alma, mais um espírito. Esse é o trabalho de todo o bom cristão. Então, essa é a árvore que podemos considerar como de dar bons frutos, né? E assim, meus irmãos, cabe a cada um de nós tomar essa consciência de que nós somos espíritos eternos, estamos numa longa caminhada, uma caminhada infinita, e precisamos ficar atentos, ou precisamos estar atentos
ao nosso comportamento, às nossas ações e procurarmos ser modelos, exemplos para aqueles que estão próximos a nós, para que eles também compreendam, entendam e percebam que nós melhoramos alguma coisa e que eles também podem melhorar. Que Jesus abençoe a todos nós, muita paz, e que Deus, na sua infinita bondade, nos fortaleça hoje e sempre. Muita paz. Graças a Deus.